Pão de queijo, família. O polvilho que é tão importante para fazer o pão de queijo. Aqui temos duas receitas para a gente falar de ingredientes e de uma vez por todas parar de seguir receitas e começar a entender tudo que integra em uma preparação que vamos fazer. Aqui eu tenho 100% polvilho azedo, beleza? E aqui eu tenho 50% polvilho doce, 50% polvilho azedo. Qual que é a diferença? Em princípio, esse vai dar um pouquinho mais de estrutura e esse vai ficar um pouquinho mais achatado por causa do polvilho doce. Como o polvilho azedo passou por essa fermentação, nos vai dar uma estrutura mais elegante e mais levantadinha no nosso pão de queijo. Gordura, eu estou utilizando aqui, nesse que vai ficar mais achatadinho com o polvilho doce, manteiga. Não sei se vocês já viram pão de queijo com manteiga. Vai dar como ele vai ficar mais achatadinho, eu acho que vai combinar muito esse sabor de manteiga que não vai dar. E nesse caso aqui, como vai ficar no polvilho azedo, um pão de queijo mais estruturado, eu vou colocar, no caso, óleo. Tá bom? Um óleo neutro aqui de girassol. Por quê? Porque ao morder, sua mordida vai ser crocante da casca, mas por dentro ela vai morder mais facilmente. E, para finalizar, eu vou fazer uma coisa que eu vi muito legal uma vez quando eu aprendi a fazer pão de queijo, que é o parmesão raladinho. No último momento você passa na bolinha, no caso vamos passar aqui no de polvilho azedo, e coloque passar. A casca dele vai ficar crocante. Lembra a preparação de confeitaria, o craqueline? Lembra um pouco o craqueline, eu acho muito legal. E esse daqui, como vai ficar mais maçudinho, porque tem um polvilho de doce, vai ficar um pouquinho mais baixo, eu diminui um pouquinho a quantidade de água, porque senão acontece igual a estrutura de pão. Ele fica muito exagerado, esse achatado, e fica muito grosso. Não vai ficar legal. Então vamos diminuir um pouquinho essa quantidade de água. No caso aqui, o leite. Mais coisas que eu tenho que dizer. O sal, como vai ter a casquinha de parmesão, não vou colocar sal. Na minha opinião, vai ter sal suficiente. E esse que vamos fazer sem a casquinha de parmesão vai ser 3 graminhas de sal. Então vamos aí, trabalhando essas duas receitas para vocês entenderem os ingredientes. Vamos esquentar o nosso leite com o nosso óleo. Isso vamos utilizar para escaldar o nosso polvilho. Enquanto está fazendo lá, vamos preparar o nosso queijo. O ovo a gente vai utilizar uma vez que a nossa massa já estiver fria, para não coagular. Vamos ralar o nosso queijo que vai dentro do nosso pão de queijo. Eu vou usar essa boca média aqui. Agora o nosso parmesão. Uma treta aí. Pão de queijo também dá para fazer com queijo mussarela, viu? Não fale isso para os mineiros. Aqui estamos utilizando meia cura e parmesão, 200 gramas e 25 gramas de parmesão, para 200 gramas de meia cura. Parmesão para dar um saborzinho mais intenso, né? Que o meia cura é ótimo de textura, tá pegando um sabor legal. O parmesão vai dar uma reforçadinha, né? Mais tempo curado. E aqui eu vou ralar no buraco grosso, nosso parmesão vai rolar o pão de queijo depois. Fervendo o nosso leite, o nosso óleo. Vamos escaldar aqui o nosso polvilho. Mistura bem. Você vê que a nossa tapioca já pega uma texturinha mais de goma, mais gelificada. Vamos distribuir esse leite para que pegue todo nela, para que vai escaldando ela corretamente. Agora esperamos esfriar para incorporar o ovo. Nosso ovo, família. Olha a massa que formou. Agora vamos misturar o nosso queijo para soltar essa massa. Distribuímos bem esse queijo, para que ter por todo lado dessa massa. Essa é a nossa massa do pão de queijo, bem misturadinho. Vamos deixar nossa massa um tempinho na geladeira, vai ser mais fácil para a gente fazer a bolinha depois. Vamos pesar a nossa massa, ao redor de 50 a 60 gramas. Dou um leve apertão aqui para unir tudo a nossa massa e boleamos. Vamos colocar nosso pão de queijo para assar. Vamos colocar aqui 5 pão de queijo para assar, um pouquinho de parmesão em cima. E agora colocamos passar. 25 minutos a 180 graus. Esse daqui é o que
Fizemos 100% com polvilho. Vou fazer ele passando por ovo e empanando com queijo. São nossos empanados com queijo. Esse é o nosso pão de queijo, polvilho azedo, que a gente passou gema de ovo nele. Esse daqui é o 50% polvilho de doce. Tem uma ótima estrutura também, hein? Uma ótima estrutura. Nosso resultado de pão de queijo caseiro, bem feitinho. Como vocês veem, aqui esses dois são os feitos com 100% de polvilho azedo. Esse é o 50% polvilho azedo e polvilho doce. Estruturalmente, não tem diferença. Dizem muito que fica um pouquinho achatado. Talvez esse aqui ficou um pouquinho mais achatado, mas não tem tanta diferença significativa, entendeu? Esse a gente misturou com o ovo e o queijo. Deu uma cor muito mais elegante, muito mais bonita. Lembra que esse com polvilho doce a gente passou azeite. Não deu tanta diferença assim. Esse daqui é aquele que a gente achatou e colocou só um pouquinho de parmesão em cima. E esse é o resultado. Ou seja, faça 50% ou 100% polvilho azedo, não vai ter tanta diferença assim. Realmente a diferença está em colocar bastante queijo e desfrutar do nosso pão de queijo. Muito brasileiro, né? Vamos provar? Vamos ver. 50%. Crocante. Para quem fala que com polvilho doce não tem estrutura, tá enganado. Ó. Tem estrutura sim. Vamos ver. Maravilhoso o sabor. Agora olha esse daqui. Vamos ver o 100% polvilho azedo. Bem estruturado também. O que usamos de gordura manteiga ficou mais crocante, mais estruturado do que o polvilho azedo, que o 100% que utilizamos azeite. Então, manteiga deu uma estrutura muito adequada, muito legal, viu? Interessante. E o do azeite, ele fez a casquinha não ficar tão crocante igual o da manteiga. Olha que resultado incrível. E ainda por dentro você vê que você morde com mais facilidade. Isso é a reação do quando você utiliza óleo, azeite. Isso eu utilizava muito em confeitaria. Para fazer crocante de chocolate que vai no meio do bolo, a gente utiliza um pouquinho de azeite para dar essa mordida, para que saia, para que não fique realmente exagerado de crocante, né, por causa dos cristais do chocolate. Então a gente utiliza 5% de azeite para cortar. E no pão de queijo a estrutura praticamente foi igual. O que utilizamos óleo, ele tá muito mais fácil a morder. E aqui tem um sabor mais lácteo, porém mais crocante e resulta muito mais gostoso com manteiga que com óleo. Olha que interessante.